É relatado que as primeiras práticas de ocultismo dado à humanidade foi através de anjos que se rebelaram contra Deus e suas leis. Conta o livro que cerca de 200 anjos, chamados sentinelas, por vezes chamados de filhos de Deus, desceram dos céus se rebelando contra as leis divinas, e cada um escolheu para si mulheres, pois estas eram formosas. Os anjos rebeldes ensinaram às mulheres magias, sortilégios, encantamentos e muitas práticas misteriosas. E a partir daí, o mundo foi contaminado com conhecimentos que ao homem não era lícito saber. Os conhecimentos ocultos sempre fascinaram ao homem, despertando uma curiosidade natural. Muitos destes saberes se perderam com o tempo, e pouco dele ainda persiste até os tempos atuais. Hoje, quando se fala em magia, logo muitos mencionam o livro de capa preta de São Cipriano. Mas quem é São Cipriano? Antes de falarmos de São Cipriano, o feiticeiro, é importante deixar claro que existe o Cipriano de Cartago, um santo da Igreja Católica, que é considerado um papa africano. Muitos o confundem, acreditando ser o mesmo personagem, apesar de Cipriano, o feiticeiro, também ter se tornado um santo da Igreja Católica. Além do abismo histórico, por vezes os dois personagens tornam-se um só na cultura popular, e é muito comum encontrarmos fatos e características pessoais atribuídas equivocadamente, pois além dos nomes serem iguais, estes viveram na mesma época, mas em regiões diferentes. A história conta que Cipriano, o mago, era filho de pais pagãos e muito ricos. Nasceu em 250 d.C., na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas como a alquimia, astrologia, adivinhação e as diversas modalidades do ocultismo. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países, aperfeiçoando seus conhecimentos, aos 30 anos de idade, Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nesta época que encontrou a Bruxa de Évora, onde teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica da premonição. Segundo a história, não se sabe o paradeiro da Bruxa de Évora. No entanto, muitos dizem que ela teria morrido em idade avançada, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, dos quais foram de grande proveito. O feiticeiro dedicou-se arduamente e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava. Tudo o que ele aprendia em sua jornada de feitiçarias, tudo era feito a anotações, desde as mais simples simpatias até mesmo os rituais mais avançados. Conta a história que em Antioquia vivia uma bela e rica donzela por nome de Justina. Seu pai Edeso e sua mãe Cledônia a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Plailo, Justina converteu-se ao cristianismo
dedicando sua vida às orações, consagrando e preservando sua virgindade. No entanto, um jovem rico chamado Aglaide apaixonou-se por Justina. Os pais da donzela, também convertidos à fé cristã, concederam-na por esposa. Porém, Justina não aceitou casar-se, pois ela havia feito um voto de consagrar a Jesus Cristo. Aglaide então recorreu ao mago Cipriano para que o feiticeiro aplicasse seu poder, de modo que a donzela abandonasse a fé cristã e se entregasse ao matrimônio. A história conta que o mago Cipriano investiu toda a tentação demoníaca sobre Justina, enviando demônios do sexo, a fim de tirá-la da comunhão divina. Fez uso de um pó que despertaria a luxúria. Ofereceu sacrifícios e empregou diversas obras malignas, mas não obteve resultado, pois Justina defendia-se com orações e o sinal da cruz. Inconformado, foi aí que o mago resolveu praticar a arte da invisibilidade e espiar Justina a saber o porquê de suas feitiçarias não estavam dando certo. A história conta que o mago visitou os planos espirituais a espiar Justina. E foi aí que ele se deparou com seres celestiais nunca antes vistos. Estes seres protegiam veemente Justina. Eram anjos da parte de Deus e estavam ao redor dela, rebatendo as diabólicas feitiçarias. O mago Cipriano, não podendo fazer nada com Justina, começou a se questionar sobre suas práticas. E com isto chamou o diabo, a fim de se obter uma resposta sobre o que estava acontecendo. Explicou os fatos, e o diabo logo disse que não poderia fazer nada, pois a proteção de Justina era divina. Confuso, o mago começou a se sentir desiludido profundamente perante sua fé nas artes das trevas. E então começou a se voltar contra o demônio e a questionar sobre quem era mais poderoso, o diabo ou o Deus de Justina. A história conta que o mago Cipriano foi até Justina a fim de saber o porquê de suas feitiçarias não estarem dando certo. Foi aí que Justina lhe revelou o seu segredo. Ela tinha fé em Deus e sempre pedia proteção a Jesus Cristo. Relutante, o mago não conseguia admitir que o Deus de Justina era maior que o seu Deus, o diabo. Porém, ele não podia negar que havia uma força muito maior que a do demônio. O diabo, então, vendo que seu mago estava prestes a se converter ao cristianismo, resolveu aparecer a ele de uma forma fantástica e sobrenatural. Conta a história que de repente ele lhe aparece de forma espantosa, carregando um caixão de fogo, e logo foi apontando o dedo ao mago Cipriano, dizendo que a hora de sua partida tinha chegado. Ele disse: "Vou te levar ao meu reino. Lá a gente continua o nosso projeto." Apesar de o mago Cipriano não temer a morte, nesta hora diz a história que ele teria gelado de medo, não pelo fato de morrer, mas pelo simples motivo de não saber a fundo qual era o poder maior que Satanás. Neste momento, Cipriano ajoelha e clama ao Deus de Justina. Naquele momento, o Deus Todo-Poderoso acaba intercedendo pela alma do mago, retirando o laço, o pacto que Cipriano havia feito com o diabo.
O demônio, não tendo muito o que fazer, saiu rapidamente de perto dele, que agora havia se convertido a Jesus Cristo. Abandonando sua vida de feitiçarias, Justina se tornou uma mentora de Cipriano nos caminhos da luz. E então ele resolveu propagar seu testemunho de vida por todo o mundo, a fim de mostrar às pessoas que o Deus de Justina, Jesus Cristo, era o Deus verdadeiro. Com isto, o bruxo, convertido ao cristianismo, chegou a queimar seus manuscritos de magias e feitiçarias e distribuir seus bens entre os pobres. Após sua conversão, em um capítulo de seu livro, Cipriano narra um episódio ocorrido. Naquela noite de sexta-feira, caminhava por uma rua deserta quando se deparou com 14 fantasmas. Essas aparições eram bruxas que imploravam ajuda. Cipriano respondeu-lhes que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro e que havia se tornado temente a Jesus Cristo. Logo depois, caiu em sono profundo e sonhou que a oração do anjo custódio o livraria daqueles fantasmas. Ao despertar, teve uma breve visão do anjo. Assim, auxiliado pela oração de São Gregório, esconjurou e livrou a alma atormentada das bruxas. Como o muito falar em Deus sempre foi afronta aos governos corruptos, as notícias da sua conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano açoitado com pentes de ferro que causavam grande destruição ao corpo. No entanto, não cederam. Irritado com a resistência, Diocleciano resolveu então lançar Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banha e cera. Os mártires não renunciaram e tampouco transpareciam sofrimento, pois a proteção divina estava com eles, e por isto nenhum mal lhes acontecia. O feiticeiro Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre. Na tentativa de desafiar Cipriano e elevar a própria moral, Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Seu corpo foi dizimado pelo calor em segundos, derretendo naquela fornalha. Após este fato, não conseguindo matá-los no tanque de óleo fervente, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano. No dia 26 de setembro de 304 d.C., os mártires e um outro cristão, de nome Teotiso, foram decapitados às margens do rio Galo da Nicomédia. Os corpos ficaram expostos por 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João Latrão. Cipriano havia queimado vários de seus manuscritos ao converter-se à fé cristã.
Porém, parte destes livros mantiveram-se intactos. Livros estes que hoje chamamos de o livro de capa preta de São Cipriano. O famoso livro foi redigido antes de sua conversão, mas o mistério que envolve a vida do santo interfere também em seu livro. Uma parte dos manuscritos, como foi dito, queimada por ele mesmo. A questão é, e por quem os registros foram reunidos e traduzidos do hebraico para o latim e posteriormente levados para diversas partes do mundo. No Brasil, o livro de São Cipriano é usado largamente nas religiões afro-brasileiras e se tornou um almanaque ocultista de fácil acesso, que se dilui na crendice popular. Há ainda os mitos que o cercam. Muitos consideram ser pecado possuí-lo ou simplesmente tocá-lo. De qualquer forma, o tema São Cipriano e tudo o que o cerca é um campo de estudo e pesquisa muito interessante